recado. Seja um missionário compartilhando esta live. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém, amada igreja? O tema que eu quero me deter nesta noite é este: é já a última hora. Vamos lá, 1, 2, 3, já. É já a última hora. Mais uma vez, é já a última hora. Senta glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Aqui não é proibido falar em mistério, não é proibido dar glória a Deus, não é proibido você marchar no mistério. Aqui nós temos liberdade, porque coisa boa é quando nós estamos na presença do Senhor. A Bíblia diz que aonde o Espírito de Deus está, até a tristeza salta de alegria. Quanto mais o crente cheio do Espírito Santo de Deus, não tem como ele ficar parado. Ele quer pregar o Evangelho, ele quer falar glória a Deus, ele quer glorificar o nome do Senhor, ele quer fazer a obra de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quando aquele paralítico que estava em frente ao templo formoso, né? E ali estava Pedro e João indo na hora nona para a oração. A hora nona era às 3 horas da tarde. E ali estava aquele paralítico, aquele homem pedindo uma esmola. E aquele homem estendeu as suas mãos e disse: olha, me dá uma esmola. Eu não tenho o que comer na minha casa, eu não tenho dinheiro. E a Bíblia diz que os discípulos olhou para ele e perguntou assim, olha, melhor dizendo, falou bem assim: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo melhor do que prata, do que ouro. Eu tenho o te digo, levanta e anda no nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele homem, o paralítico, ele se levantou e começou a marchar, começou a andar. A Bíblia diz que ele entrou no templo glorificando a Deus. Ele entrou no templo dando glória a Deus. Você tem que vir para a casa de Deus e dizendo: hoje o culto vai ser maravilhoso, o culto hoje vai ser gostoso, eu vou glorificar o nome do Senhor. Você já vem da sua casa em direção ao templo e você já vem dando glória a Deus, você já vem dando aleluia, você já vem glorificando ao Senhor e dizendo: hoje Deus vai falar comigo, Deus vai manifestar o seu poder e a sua glória. E quando nós chegamos no templo para adorar o Senhor, a glória do Senhor se manifesta, o poder de Deus se manifesta, e eu já estou sentindo a glória de Deus neste lugar. Quem está sentindo, levanta a mão e glorifica ao Senhor, levanta a mão e dê glória, adore ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Meus amados irmãos, quando nós entramos neste texto, a qual eu quero compartilhar com a amada igreja, filhinhos, é já a última hora. Aleluia. João escrevendo esta carta, ele estava tendo uma visão, uma revelação, que nós já estaríamos na última hora da igreja na face da terra. Ele começou a falar a respeito dos acontecimentos que iriam acontecer nos últimos dias na face da terra. A Bíblia diz que João começou a ter uma visão e ele começou a escrever esta carta. É igualmente o livro de Apocalipse,
que foi escrito por João. O livro de Apocalipse significa revelação, ou seja, uma profecia para os últimos dias da igreja na face da terra. E nesses últimos dias, o Espírito Santo tem me incomodado para pregar sobre este tema, que a igreja está na última hora na face da terra. Nós estamos no último segundo. Quando nós falamos de hora, nós estamos falando de minutos, nós estamos falando de segundo. O relógio de Deus está se aproximando para o arrebatamento da igreja. Fala-se que há 12 homens mais poderosos da face da terra, e estes homens têm se reunidos nas suas reuniões secretas, e eles têm falado: olha, está chegando a última hora, nós temos que aproximar o relógio para os acontecimentos acontecer na face da terra. Oh, aleluia! E nós temos visto vários acontecimentos acontecendo. Quando nós vamos para o Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 24, nós vamos observar Deus falando que quando chegasse o fim dos tempos, haveria guerra, fome, terremoto, peste em vários lugares. E o que tem acontecido nesta última semana, ou melhor, nesta semana? No início da semana aconteceu um terremoto no México, aonde a terra foi sacudida, foi abalada, os prédios começaram a balançar, os postes na rua começaram a balançar, começou a tremer tudo, as pessoas começaram a sair desesperadas pela rua. Eu não sei como é que ainda tem crente que ainda está cochilando em dois pensamentos. Eu não sei como tem crente ainda que não se despertou para o arrebatamento da igreja, porque nós estamos na última hora. Nos últimos dias haverá guerra, fome, terremoto, peste em vários lugares. Oh, aleluia! Jesus disse: passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Oh, aleluia! Eu me lembro desde criança que eu ouvia pregando, os pregadores pregando sobre o arrebatamento da igreja. Dois tipos de mensagens importantes para todo pregador está pregando: é sobre o arrebatamento da igreja e sobre a cruz de Cristo. E quando se pregava sobre o arrebatamento, não tinha como o crente não dar glória a Deus, não tinha como o crente glorificar ao Senhor, não tinha como o irmão não se alegrar em falar do arrebatamento da igreja. Hoje, quando se prega sobre o arrebatamento da igreja, muitos não querem ouvir. Muitos pregadores e pastores, bispo e apóstolo não querem mais pregar sobre o arrebatamento da igreja, não querem mais pregar sobre a crucificação de Jesus. Mas por que, missionário Maxwell? Por que não dá ibope? Por que crente não dá glória a Deus? Mas quando prega, Deus vai te dar vitória, meu irmão. Deus vai te dar cura. Aí você ouve glória a Deus, você ouve o aleluia. Mas quando se prega sobre a vinda de Jesus, quando se prega sobre o arrebatamento da igreja, as pessoas não querem ouvir, não querem dar ouvido à palavra de Deus. A Bíblia diz no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 24: assim como foi no dia de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. Casava-se, dava casamento, bebia, fazia festa e não queria dar ouvido à voz do mensageiro, do profeta Noé. Dizia: este velho está louco, este velho não sabe o que está pregando. Mas Deus tinha falado para o velho Noé: Noé, eu vou mandar chuva sobre a face
face da terra. Eu vou destruir, Noé. Faça uma arca, porque eu vou salvar você e a sua família. A Bíblia diz que Noé, ele obedeceu a voz do Senhor. Ele construiu a arca, colocou ali um casal de cada animal, porque Deus ordenou. E de repente, o anjo fechou a porta do lado de fora. Mas por que o anjo fechou a porta da arca para o lado de fora? Porque se Noé tivesse fechado a arca, com certeza ele iria abrir a arca. E a Bíblia diz que de repente Deus começou a mandar chuva sobre a face da terra. Deus começou a mandar água sobre a face da terra. As pessoas começaram a ficar desesperadas e começaram a gritar: Noé, Noé, abre-nos a porta, Noé, abre-nos a porta, Noé. Só que agora já era tarde demais, não tinha como Noé abrir a porta, e todos pereceram, porque não deram ouvido à voz do homem de Deus, não deram ouvido à profecia a qual Deus tinha falado. E nesses últimos dias não é diferente, está acontecendo peste, o coronavírus matando muita gente, e as pessoas não estão percebendo que isso é sinal da vinda de Jesus, que isto está na Bíblia, que haveria peste sobre a face da terra. As pessoas não estão percebendo, não está dando ouvido para o que Deus está falando. E nesses últimos dias, o que é que nós temos visto? A praga de gafanhoto. A praga de gafanhoto, a qual veio de vários países e agora chegou no Brasil. A minha esposa me mostrou um vídeo que mandaram para ela, aqui no Brasil, em Tocantins, aonde o gafanhoto entrou na plantação, entrou ali na fazenda daquele homem. Aquele homem levou 5 anos para plantar. O gafanhoto entrou e acabou com tudo, destruindo com tudo. Queridos, isso é sinal que nós estamos na última hora da igreja na face da terra. É tempo da igreja se despertar. É tempo de nós nos despertar para o que Deus está falando. Não é tempo de desanimar, não é tempo de baixar a guarda, não é tempo de você parar, meu irmão, não é tempo de você recuar. Não, é agora que você tem que dizer: eu vou buscar mais a Deus, eu vou me preparar para a vinda do Mestre, para a vinda de Jesus. Aleluia. E agora, por fim, vendo uma tempestade de poeira que está vindo do Egito em direção à América, e diz o cientista que vem na direção do Brasil. O povo está orando, está clamando para que Deus venha dar o livramento, mas tudo isso é permissão de Deus. E o Espírito do Senhor me incomodou nesta semana a respeito desta palavra. Deus começou a falar comigo: Maxwell, a igreja está na última hora. Estamos nos últimos momentos da igreja na face da terra. Querido, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem nesta terra, porque o que nos espera é a nova Jerusalém, é um lugar de descanso, e nós precisamos estar com a nossa vida no altar, ter uma vida de santidade com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Não podemos ficar cochilando em dois pensamentos, não. Igualmente as virgens loucas, a qual elas não estavam preparadas. Elas não estavam preparadas com azeite. E a Bíblia diz que eram 5 loucas e 5 prudentes. E elas estavam ali esperando o noivo. E de repente
quando as suas lamparinas começou a apagar, começou a se apagar, o azeite começou a voltar, as loucas falou para as prudentes e disseram: olha, me empresta um pouquinho do teu azeite aí, porque o meu está se acabando, o meu azeite está faltando. E as prudentes disse: eu não posso emprestar, porque se eu emprestar vai acabar o meu azeite, e o noivo vai chegar, e eu posso ficar do lado de fora. E a Bíblia diz que as 5 virgens loucas, elas foram para a cidade, foram comprar o azeite, mas de repente, quando elas voltaram da cidade, voltaram do comércio, já era tarde demais, porque o noivo veio e chamou aquelas 5 prudentes para participar da borda, para participar da festa, e já era tarde demais. Aquelas 5 loucas ficaram do lado de fora, porque não tinha reserva de azeite, não tinha reserva de azeite na sua lamparina. E eu pergunto para você, igreja, nesta noite, como que está a sua reserva de azeite? Tem reserva de azeite aí? A reserva de azeite é oração, é joelho dobrado no chão, é você clamar ao Senhor. Quem tem reserva de azeite, quando vem a hora da prova, quando vem a hora da tribulação, não se apavora, porque sabe que Deus está no controle, porque sabe que Deus está cuidando. Quem tem reserva de azeite, passa pela prova dando glória a Deus, passa pelo deserto dando glória a Deus. Quem tem reserva de azeite, adora ao Senhor na dificuldade. Quem tem azeite, aleluia, adore ao Senhor no meio da prova, no meio da luta, no meio da tribulação. Ele diz: eu vou adorar, eu vou adorar, não importa a circunstância, não importa a tribulação, eu vou adorar o Senhor, eu vou adorar. Quem tem reserva de azeite aí, quem tem reserva de azeite, levanta a mão, levanta a mão para dar glória a Deus, levanta a mão para adorar. Adora, 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 adora. Oh, xarabacandará, choramanacandaraba, sourabacandarabá. Nós não podemos deixar de faltar, deixar faltar o azeite. Nós não podemos deixar voltar o azeite na nossa lamparina. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Você não pode deixar o fogo do Espírito Santo, meu irmão, se apagar na tua vida, na tua vida. Mas, missionário Maxwell, o que é esse azeite ainda? Além da oração, é o Espírito Santo. Aleluia, é o Espírito Santo. Olha o que diz a palavra de Deus agora. Vamos agora ler em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Aleluia. Atos capítulo 2 e o verso de número 17. Olha uma promessa, uma das promessas de Deus para essa última hora da igreja. Fique atento à revelação que Deus tem para esta noite. Aleluia, Jesus. Olha o que Deus tem para nós nessa última hora da igreja. Atos capítulo 2 e o verso de número 17. E nos últimos o quê? Dias. Fala comigo, nos últimos dias. Ou seja, na última hora acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos.
e também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas. Naqueles dias profetizarão. Não pode faltar o azeite na botija, não pode faltar o azeite na lamparina. A lamparina não pode se apagar, mas para isso é necessário nós termos o quê? O combustível. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa, ou seja, ele é uma pessoa. Fala comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ou seja, ele está sempre conosco no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de tribulação. Você tem que chamar ele, Espírito Santo, meu amigo, me ajuda. No momento que você está triste, porque Jesus, ele disse para os seus discípulos: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda na nossa fraqueza, na sua fraqueza. Quando você está fraco, chama o amigo Espírito Santo. Porque quando você chama o amigo Espírito Santo para estar do teu lado, ele vai te ajudar, ele vai te orientar, ele vai te dar força. E Jesus fez uma promessa para os seus discípulos e para nós, como aconteceu lá no cenáculo, quando estava aproximadamente 120 pessoas reunidas, e quando de repente veio um vento veemente, impetuoso, e encheu aquele lugar. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. E naquele momento que eles receberam esta presença maravilhosa do Espírito Santo, eles ficaram animados para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos. Eles receberam autoridade de Deus. Receba aí a autoridade de Deus sobre a tua vida. Receba poder, receba força, receba a graça de Deus. E o que me chama a atenção é que Jesus fez uma promessa para nós, esta promessa, que nos últimos dias, ele diz: acontecerá que eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Nós estamos buscando e crendo que Deus vai trazer um grande avivamento na face da terra, através dos acontecimentos que estão acontecendo nessa última hora da igreja. Tudo isso é para despertar a igreja. Desperta tu que dorme, desperta tu que dorme, desperta você que está dormindo no sono da indolência. Acorda, igreja, acorda, porque nós estamos na última hora da igreja na face da terra. Mas o que a Bíblia diz? Que ainda não é o fim. Por quê? Porque vai ter a grande tribulação. A grande tribulação, aonde a Bíblia diz que esta terra, o anticristo vai prevalecer sobre esta terra. Só vai poder comprar quem tiver a marca da besta, 666. Interessante que eu ouvia falar a respeito do sinal da besta, a qual nós teríamos que ter para comprar, e a Bíblia diz que vai ser marcado na mão ou na testa. E eu pensava, porque eu ouvia a pregação,
E eu achava que seria marcado com ferro quente. Você se lembra quando marca um animal, um boi, quem tem fazenda de boi, eles esquentam o ferro no fogo com as iniciais ou com o número e coloca no animal o ferro quente para ficar marcado, né, no animal. E na minha cabeça, quando eu via pregar sobre isso, que nós iríamos ter a marca da besta na testa ou na mão, eu pensava que ia vir com ferro quente, que ia esquentar um ferro quente e colocar na nossa testa e na nossa mão, porque a Bíblia diz que vai chegar o tempo onde o anticristo, ele vai começar a agir na face da terra, e só vai poder comprar ou vender quem tem o número da besta. E eu tinha essa visão, achava que a gente ia receber um ferro quente na testa ou na palma da mão, para ficar com o número marcado 666, mas a tecnologia já está tão avançada que hoje já existe o chip, irmão, aonde as pessoas estão colocando aonde? Na sua mão, outros colocando na testa. A palavra de Deus está se cumprindo. Passarão o céu e a terra, diz o Senhor, mas a minha palavra não há de passar, não vai passar. A palavra de Deus está se cumprindo e nós temos que pregar este evangelho a toda criatura. Então imagine você, se muitos crentes agora estão dizendo, eu não aguento, eu não estou aguentando esta prova, eu não estou aguentando esta luta. Imagine, meu irmão, se você ficar na grande tribulação, porque jamais eu não quero ficar aqui na grande tribulação. Eu tenho certeza que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque a Bíblia diz que o bicho nunca morre, o fogo nunca se apaga, esta terra vai aquecer 7 vezes mais, as pessoas vão querer morrer, vão querer tirar sua própria vida, mas não vai conseguir, porque a morte está presa. Imagine, meus amados irmãos, se nesses últimos dias muitos cristãos estão deixando de servir a Deus, estão desistindo de buscar ao Senhor e dizendo, eu estou fraco na fé, eu não estou com mais desejo de buscar ao Senhor. Você precisa se converter, você precisa nascer de novo da água e do Espírito, porque eu vou falar tudo aquilo que o Espírito de Deus está mandando eu falar. Se você não está aguentando agora, meu irmão, a luta, se você não está aguentando agora a prova, imagine na grande tribulação. Meu irmão, você só vai poder suportar esta lutazinha que nós estamos passando se você tiver o Espírito de Deus sobre a tua vida. Se você não buscar o Espírito Santo, nós não vamos vencer, eu e você não vai vencer. Mas quando nós buscamos o Espírito de Deus, Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo, e Jesus disse, nos últimos dias, eu vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Oh, aleluia! É a promessa de Deus para a nossa vida. Ele disse que Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E eu já estou falando, Senhor, derrama, Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero mais do teu poder. Eu não estou nem aí para quem dizer que eu estou louco. Pode me chamar de louco, pode me chamar de doido, pode me chamar de maluco, mas eu quero é mais. Eu quero é mais poder de Deus na minha vida. Eu quero mais do Espírito Santo sobre a minha vida. Se você quer, abre a boca, abre a boca, abre a boca para dar glória. Ele disse, abre a tua boca, porque eu te encherei.
Oh, aleluia, aleluia, porque no dia que o Espírito de Deus me visitou na madrugada, a minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada. Agora eu quis pregar uma palavra de Deus, eu disse: Senhor, eu vou pregar o teu evangelho, eu vou pregar o teu evangelho, Senhor, custa o que custar, que custe a minha vida, mas eu vou pregar a tua palavra, aonde o Senhor me mandar. E o Espírito de Deus veio sobre a minha vida, o meu corpo começou a tremer, igualmente uma vara verde, e a partir daquele momento, eu recebi a autoridade de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os cativos, para libertar os oprimidos. O Espírito de Deus está sobre a tua vida, meu irmão. Oh, aleluia, oh, aleluia. Nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O que está acontecendo hoje? Que muitos que são profetas de Deus, eu não estou dizendo profeta que prega mentira, que fala mentira, que revela mentira, não, mas profeta de Deus, que realmente fala o que Deus mandou, porque Deus fala de várias maneiras. Deus fala através do sonho, e às vezes nós temos medo de falar aquilo que Deus realmente manda dizer, com medo de retaliação. Mas o Senhor está falando nos últimos dias: os meus filhos e as minhas filhas vai profetizar. Os vossos jovens terão visões. Aleluia. O jovem, você moça, você moço, Deus te dá visão, revelação. Você sabe que Deus mostra para você. Não é porque você é jovem, não é porque você é adolescente, não é porque você é criança, que Deus não pode usar a tua vida. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. E a promessa de Deus é essa: nesses últimos dias eu vou dar visão para os jovens. Visão, visão. Eu vou dar revelação, eu vou dar profecia para os jovens. Receba aí em nome de Jesus, jovem. Receba aí, jovem. Receba visão de águia, visão de águia. O que as pessoas natural não podem enxergar, através com a visão que Deus te dá, com a visão de águia, você vai enxergar longe. Deus vai mostrar os mistérios que estão escondidos, os tesouros escondidos, o Senhor mostra para você. Só quem crê, levante a mão e glorifica o Senhor. Os velhos sonharão, os velhos terão sonhos, mesmo na velhice, meu irmão. Quem sabe você diz: ah, eu já estou velho demais para Deus usar minha vida. Não. Mesmo que você tenha uma idade avançada, mas Deus ainda usa a tua vida. Deus vai te dar sonhos. Deus vai te dar sonhos. Quem sabe aquele sonho que morreu na tua vida, aquele sonho que você perdeu na caminhada, o Senhor diz nesta noite: volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a ter sonho. Oh, aleluia. Foi o que Deus disse para mim naquele dia, através daquele louvor da cantora Elane. Aleluia. Volte a sonhar, Maxwell. Volte a sonhar. Eu falei: mas Senhor, eu já não creio mais, Deus. Já lutei demais. Já lutei demais, Senhor. Os meus sonhos se frustraram. Olha aí, Deus. E Deus falou: Maxwell, volte a sonhar, porque eu vou realizar todos os seus sonhos. E tem mais uma coisa ainda. Não vai ser em outro lugar, não.
Não vai ser em outra cidade não. Porque se fosse por mim, eu estaria em outro lugar, porque minha vontade era para ir para Mogi, ou ir para outro país, para a África, para os Estados Unidos. Deus falou: não, você vai ficar no lugar onde eu te coloquei, você vai ficar onde eu te dei, para os inimigos ver que eu sou na tua vida. Volte a sonhar. Aleluia, Deus. A minha vontade era de pregar na África novamente. Minha vontade era de pregar. E Deus falou: volte a sonhar, porque eu vou te levar para os países, eu vou te levar para as nações. Aleluia. E de repente eu vejo Deus agindo, Deus trabalhando. Eu não estou aqui porque eu quero, eu estou aqui para obedecer a ordem de Deus. Eu estou aqui porque Deus mandou. E a terra prometida, meu querido, para se tomar ela, há muito gigante na terra prometida. Quando Deus disse para Moisés e Josué e Caleb: olha, tem uma terra prometida para você. A Bíblia diz que mandou lá 2 espiões para verificar a terra. Quando chegaram lá na terra, aleluia, eles viram que era uma terra muito boa. Era uma terra que tinha cacho de uva, que tinha que 2 homens segurar no cacho de uva. Mas de repente eles olharam e viu que tinha homens fortes, homens valentes, homens que diziam: aqui nesta terra você não entra, aqui neste lugar você não entra. A Bíblia diz que os espiões voltaram para o arraial correndo e começou a falar para todo mundo no arraial: olha, realmente a terra é boa, a terra que Deus nos prometeu é boa, mas existem muitos gigantes, existem muitos homens valentes, e nós não podemos entrar naquele lugar. Olha a visão limitada daqueles homens, daqueles espiões. Eles estavam com a visão limitada, não tinha visão de águia, e eles contaminaram toda a congregação. As pessoas ficaram com medo, ficaram: não, isso aí não é para nós não, isso aí não é para você não, não. Mas a Bíblia diz que Deus levanta Josué e Caleb com a visão de águia. Ele disse: nós vamos lá sim, nós vamos lá ver esta terra prometida, vamos lá, porque nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida, e aquele que prometeu é fiel para cumprir, ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Josué e Caleb não olhou para o tamanho do gigante. Tinha gigante de 3 metros, de 4 metros. Ele diz: não, nós vamos possuir esta terra, porque foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, e o inimigo não vai prevalecer, não vai prevalecer. Quem me deu isso aqui foi Deus que me deu, e gigante vai cair por terra, demônio vai cair por terra, porque foi Deus que me colocou neste lugar. E vocês verão a promessa de Deus se cumprindo na minha vida e na nossa vida. Só quem que levanta, glorifica a Deus, glorifica o nome do Senhor, glorifica, porque Ele é poderoso. Aleluia. A Bíblia diz, ou melhor dizendo, conta-se uma história de um homem empresário, e ele pegou um funcionário, e ele tinha uma fábrica de sapatos, e ele falou para aquele funcionário: olha, você vai lá no Japão e você vai representar nossa empresa. Essa empresa nossa, ela vende calçados. E mandou aquele funcionário ir naquele país do Japão. Quando chegou lá, aquele homem começou a mostrar, ou melhor dizendo, começou a olhar os lugares, as lojas, né? E viu que ninguém usava aquele tipo de sapato. Olhou e
falou bem assim: não, aqui não é lugar para vender esse sapato. E ele voltou novamente para o Brasil e falou para o seu patrão: patrão, é o seguinte, lá é um lugar próspero mesmo, no Japão é um lugar muito bom, porém ninguém usa esse tipo de sapato, não dá certo, lá não dá certo não para vender esse tipo de sapato. E teve um funcionário que ouviu esse funcionário dizendo isso. Ele disse: patrão, é o seguinte, eu aceito o desafio, porque se lá ninguém usa esse tipo de sapato, vai ser uma novidade. Nós vamos começar a divulgar, nós vamos começar a falar a respeito deste calçado. E aquele funcionário foi para o Japão e começou a mostrar o sapato, começou a mostrar aquele sapato, e de repente as pessoas falaram: olha, é muito bonito esse sapato, é diferente, aqui não tem, no Japão não tem esse tipo de sapato, nós vamos comprar. E de repente, aquilo Deus começou a abençoar, começou Deus prosperar aquela empresa ali. Por quê? Porque aquele funcionário tinha uma visão diferente. Deus deu uma visão de águia para ele. E é assim, querido, que Deus te dá uma visão aonde as pessoas não vão entender, vão te criticar, vai falar mal de você, mas você tem que permanecer. Você tem que permanecer, você tem que perseverar. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Queridos, para concluir, observamos aqui no livro de Joel, no capítulo de número 2 e o verso de número 28, e o número de 28, Joel capítulo 2 e o verso de número 28. Olha a promessa do Espírito. Agora nós estamos no Velho Testamento. Olha, agora nós estamos aonde? No Velho Testamento. Deus fez a promessa no Velho Testamento e fez a promessa também no Novo Testamento. Aleluia. No capítulo 2 e o verso de número 28, há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Deus fez a promessa para o povo de Israel, e agora no Novo Testamento, Jesus fez a mesma promessa para nós, o Filho de Deus. O que é que nós temos que fazer? É tomar posse desta palavra.